Que a paz do Senhor, amado, esteja sobre a sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto maravilhoso, de grande orientação para nossas vidas, que está registrado lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Diz assim, queridos, o texto da palavra de Deus: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém, querido? Amados, é maravilhoso esse texto e a lição que aprendemos quando entendemos o significado real desses versículos bíblicos. A Bíblia diz que aos filhos eles devem ser obedientes aos pais, porque isso é uma coisa justa. O princípio da obediência, amado, ele é um princípio tremendo, né? Quando você tem uma prática de obediência, você é abençoado não apenas em uma coisa, mas em todas as coisas. Todos os aspectos da sua vida serão abençoados quando você tem um comportamento de obediência à palavra de Deus, quando você tem um exemplo de obediência, né, um temor ao seu pai e à sua mãe, ou quando você tem uma obediência ao seu patrão, às pessoas que estão em autoridade sobre a sua vida. Quando você respeita essas pessoas, quando você honra essas pessoas, você se torna uma pessoa tremendamente abençoada. E o texto que eu gostaria de enfatizar com vocês, queridos, é que no versículo 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No versículo 3 está escrito assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que texto maravilhoso. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, algo tremendo de Deus para a sua vida. As pessoas hoje na terra buscam diversas formas para ter uma vida longa, para ter uma vida de longevidade. As pessoas buscam fórmulas e fórmulas. As pessoas frequentam a academia. As pessoas procuram ter uma alimentação saudável para que elas venham a viver mais tempo na terra, para que a vida na terra dessas pessoas seja prolongada. As pessoas têm uma grande preocupação com a questão da alimentação, com a questão da estrutura do corpo, né? Que é uma máquina. Agora, observe, amado, que o texto da palavra de Deus nos diz que o segredo para ter uma vida longa é a obediência, amado, ao pai e à mãe. Quando você tem uma obediência ao pai e mãe, quando você tem uma obediência às pessoas que estão em autoridade sobre a sua vida, você vive mais, querido. Você tem uma vida longa. Isso acontece porque a pessoa que está um nível acima de você, ele tem uma experiência maior. Ele tem uma experiência melhor do que você, amado. E dessa forma, quando você aprende a honrar essa pessoa, automaticamente você também será honrado. As pessoas buscam diversas formas na terra de ter uma vida melhor. Mas eu quero dizer para você, querido, que quando você valoriza o conhecimento de Deus, quando você pratica aquilo que você lê, você se torna uma pessoa abençoada. Você se torna uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia de sabedoria. Amém, querido? Então, o segredo, amado, para que você tenha uma vida longa, uma vida abençoada, é valorizar as pessoas que estão acima de você no conhecimento. Quando sua mãe e seu pai falam para você não tomar certa atitude, é bom que você venha respeitar, é bom que você venha honrar, amado. Quantos e quantos casos nós vemos na terra onde o pai e a mãe aconselhou o filho para não fazer tal coisa e o filho, através da rebeldia, querido, desrespeitou, desonrou o pai e a mãe. E dessa forma, ele veio a sofrer um acidente, ele veio a ser prejudicado, ele perdeu o emprego, ele saiu da faculdade, ele deixou de ser abençoado, ele perdeu a
bênção. E isso, amado, acontece porque você contradiz aquilo que Deus estabeleceu. Querido, eu quero dizer para você, quando você vai contra os princípios de Deus, quando você vai contra aquilo que Deus estabelece na sua palavra, na palavra dele, amado, você sofre. Você pega o sofrimento com as suas próprias mãos. Eu acho tremendo um versículo bíblico que diz: do que se queixa o homem? O homem se queixa, amado, dos seus próprios pecados. O sofrimento na vida de uma pessoa, ele vem através do próprio pecado, da desobediência que essa pessoa pratica. Amém, querido? Então, quando você estabelece a obediência, quando você se torna uma pessoa obediente, amado, a sua vida muda de forma tremenda. Você é abençoado no trabalho, você é abençoado na sua família, você é abençoado de forma maravilhosa, querido, porque Deus estabelece o princípio da obediência. Assim também, Deus é o Pai. E quando você obedece os preceitos de Deus, você se torna uma pessoa abençoada. Digamos que você não venha sofrer mais na terra, porque você teve uma mudança de comportamento na sua vida. Amém, queridos? E nesse texto, nós encontramos, queridos, duas lições. A primeira lição fala da obediência dos filhos aos pais. E a segunda, querido, fala para que os pais não venham provocar a ira dos filhos. Você, pai, você, mãe, aprenda a educar o seu filho. A educação do seu filho, querido, tem que estar respaldada através da palavra de Deus. Você não pode, de maneira nenhuma, fazer com que o seu filho venha se irar, fazer com que o seu filho venha ficar irritado. Nós temos, amado, em todos os momentos da nossa vida, ter sabedoria para poder educar, sabedoria para poder conversar, sabedoria para poder governar, querido. Eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que você é um líder. No seu lar, você é um líder. E a palavra de Deus diz, querido, que quando o rei é justo, o líder é justo, o povo se alegra. Mas quando o rei é corrupto, quando o rei não tem sabedoria, o povo se entristece. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem tido sabedoria para criar o teu filho? Você tem tido sabedoria, mãe? Você tem tido sabedoria, pai? Então, querido, quando Deus te coloca numa situação acima, quando Deus eleva a sua vida, você precisa ter sabedoria, querido, para poder governar. Porque se você não tiver sabedoria para governar, o seu reino, a sua casa, fica em ruína. É totalmente destruída. A palavra de Deus diz, querido, no livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com a mão. Amém? Então que você venha colocar esse conhecimento de Deus no seu coração. O texto continua dizendo: obedeça ao seu patrão, assim como você obedece a Cristo. Porque se você tiver esse comportamento de obediência, amado, a honra de Deus cairá sobre a sua vida. Amém, querido? Então que você venha colocar esse conhecimento, dentro do teu coração, que você venha esconder esse conhecimento dentro do seu coração, para que ninguém venha roubar o seu conhecimento, para que as pessoas sem sabedoria não venham roubar de você aquilo que você aprendeu, para que o maligno não venha tirar a semente que foi plantada no seu coração. Amém, querido? Então que você venha ser abençoado através dessa palavra, que Deus possa em mais esse dia, em mais essa palavra, na palavra do dia, através dela, Deus venha mudar a tua vida, que Deus venha te prosperar, que Deus venha fazer com que você seja uma bênção, que você se torne uma pessoa mais calma, que você se torne uma pessoa mais sábia, que você se torne uma pessoa mais inteligente, que você venha praticar a justiça de Deus na sua vida e que Deus possa te abençoar de forma tremenda. Deus abençoe vocês e mais uma vez, fiquem na paz.